Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Novos Olhares, a Arte de Ser. Este é o nosso 6º programa da primeira temporada, que tem como tema central o autoconhecimento. É um imenso privilégio para mim participar como apresentador e diretor de conteúdo do programa, e eu gostaria de apresentar todo o nosso time que faz parte, que está por trás para que isso tudo aconteça de forma muito bacana. Nós temos o Wellington Longo, que é o nosso diretor técnico. Os moderadores são a Renata Zacher, Maria Leonor Galante Delmas, o Almir Carvalho dos Reis e o Paulo Serrano. Esse programa está sendo transmitido ao vivo através do canal BSTV USA, pelo Facebook e pelo YouTube. E ficará gravado para quem não puder assistir ao vivo ou tenha que parar na metade por algum outro compromisso. Então, inscrevam-se no canal, acionem o sininho para receber as notificações dos próximos programas e compartilhem com seus amigos e pessoas interessadas com conteúdo de alta qualidade. O programa de hoje terá como tema central constelações familiares, com convidadas super especiais: Ana Matos, Ana Maria Bispo e Silvana Ferreira. E os moderadores serão Maria Leonor Galante Delmas e o Almir Carvalho dos Reis. Eu gostaria de pedir para Maria Leonor se apresentar para todo mundo que está assistindo o programa. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, um prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês. Hoje, Almir e eu vamos conduzir o tema das constelações, e eu queria falar rapidamente da minha trajetória, quem sou eu, né? Eu sou psicóloga de formação e uma fã incondicional, uma admiradora, uma pessoa emocionada com a questão das constelações. Eu acho que a constelação precisa ser conhecida por todos e, de forma terapêutica ou de qualquer outra forma que a pessoa, como ouvinte, como participante, como constelado, sempre será muito beneficiado pelo que vem a acontecer. E a gente tem uma honra enorme de estar aqui com Ana Matos, Ana Maria Bispo e Silvana Ferreira, que vão dar para vocês, além do olhar central das constelações, também os olhares particulares de cada uma, em como usam esse processo, como se engajam com esse processo, para poder entregar a quem as procura, quem procura o processo de constelações, uma alegria e uma felicidade maior do que a pessoa poderia contar. Uma vez que, através desse processo, muitos nós, que a gente nem conhece que tem, passam a ser desatados. Então, um bom programa para todos e felicidade para cada um que está aqui. Muito obrigado, Leonor, como sempre. É um privilégio ter você comandando o programa junto com o Almir. Eu quero pedir ao Almir, então, que esteja presente para montar essa dupla maravilhosa de moderadores. Muito boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos convidados, os ouvintes. Meu nome é Almir Carvalho dos Reis. Tenho formação na área de Ciências Sociais Aplicadas. E hoje a gente vai falar de um alemão que foi padre, deixou o celibato, tornou-se escritor e psicoterapeuta. Estamos falando de Bert Hellinger, que com 93 anos nos deixou, mas é uma das referências, para não dizer a referência, de um método terapêutico conhecido com o nome de constelação familiar. Eu não tenho dúvida que as nossas palestrantes, as nossas convidadas, vão abrir os nossos olhares em relação a esse assunto. É isso. Muito boa noite e vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Muito obrigado, Almir. Eu queria agora convidar a nossa querida convidada Silvana Ferreira, que possa se apresentar e dizer para a gente tudo sobre a sua formação e sua experiência. Tem que liberar o microfone. Então, boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Uma honra grande. Na verdade, eu me chamo Silvana Ferreira, eu vivo em Portugal há 26 anos, apesar de ser brasileira, certo? Mas com toda a minha ancestralidade aqui de Portugal. Sou formada em psicologia e tive o grande prazer de conhecer as constelações aqui em Portugal, há 20 anos atrás, por uma coincidência.
fui como uma terapeuta técnica, aprender uma nova técnica e sair de lá a mergulhar no meu próprio processo pessoal. Este mergulho trouxe uma imensa paz para mim, no meu coração, na minha vida, e eu posso dizer que me curei com isto. E ao curar-me, estou aqui disponível diante desse grande universo para poder também levar toda esta sabedoria naquilo que me é possível àqueles que se aproximam de mim com esse intuito. Estou aqui. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao programa. Eu queria que a Ana Maria Bispo também pudesse se apresentar e dizer para nós da sua experiência e a vivência no assunto de constelações familiares. Microfone, Ana. Alô? Libera seu microfone. Olá, boa noite. É para mim também uma grande honra estar aqui hoje, esta noite, com todos vocês. Eu sou a Ana Maria, tenho a formação em astrologia, é a minha formação base, e descobri as constelações depois de ter iniciado as minhas formações em astrologia, exatamente pelas mãos da Silvana, a qual sou profundamente grata por me ter trazido até mim este método e esta aprendizagem profunda da minha alma. Fiz a minha terapia, fiz a minha formação com a Silvana e com outras pessoas também, e aprendi que nós encontramos o nosso caminho de vida, através desta metodologia, e que podemos ajudar entre aspas, outras pessoas a encontrar o seu caminho. Então, eu estou muito grata. Obrigado, Ana Maria. Privilégio nosso ter você aqui. Eu queria chamar a Ana Matos para que possa se apresentar e dizer também como vai poder colaborar conosco para enriquecer esse assunto. Boa noite a todos, eu me chamo Ana Matos. Há uns 17 anos eu me considero uma buscadora, dentre muitas terapias que eu venho aprendendo e ressignificando a minha forma de olhar, a minha forma de ver o ser humano e de me ver também. A constelação foi um divisor de águas na minha vida. Ela veio através do primeiro contato de uma amiga e, participando de um grupo, eu entendi um campo muito maior que abriu assim a minha visão para algo imenso. Então, a constelação vem me curando ao longo do tempo. Eu sou muito grata aos ensinamentos do Bert Hellinger e de todos os mestres e professores que eu tive até hoje, porque me formaram e estão me formando um ser humano melhor, e assim eu posso compartilhar com outras pessoas que é possível você se olhar e ressignificar algo dentro de si de uma forma mais leve, mais calma e mais inteira. Gratidão por estar aqui. Muito, muito obrigado, Ana. É um privilégio ter você aqui conosco. Agora eu passo a palavra para os nossos dois moderadores maravilhosos, a Leonor e o Almir, que vão começar a desenvolver o assunto com as nossas convidadas. Leonor, por favor. Bom, eu vou fazer a provocação para a Silvana, para que ela possa dar toda a sua contribuição para todos que estão nos assistindo e para aqueles que não podendo estar aqui agora, com certeza vão ganhar um grande aprendizado acompanhando o programa depois. Então, Silvana, o método de florescimento e da constelação sistêmica descoberto e desenvolvido pelo alemão Bert Hellinger, originariamente como uma forma de terapia familiar, denominada de constelações familiares, tem ajudado muitas pessoas a se libertarem das correntes e dores cuja origem desconhecem. Com toda a tua vivência e experiência, como pessoa intuitiva e muito cuidadosa com a tua qualificação, de que forma você poderia nos apresentar como as constelações funcionam e qual a extensão da ajuda que oferece a quem busca o autoconhecimento? Olá, Leonor. Prazer estar aqui com você. Olha, essa pergunta que você coloca é uma pergunta muito difícil para ser respondida neste tempo, mas eu vou procurar fazer isto. A pergunta como as constelações funcionam é uma pergunta que
intriga muitas pessoas, porque, na verdade, nós não sabemos muito bem como é que elas funcionam, nós temos uma noção de como funciona. E essa noção, quem explicaria seria a física quântica. Mas, que funciona, funciona. Assim como a gente utiliza o telefone, o nosso celular todos os dias e fazemos imensa coisa com ele, na verdade, nós não precisamos ser engenheiros para utilizá-lo. Então, as constelações, elas mais ou menos nos mostram uma espécie de uma magia, mas é uma magia com a qual nós lidamos todos os dias. Nós estamos conectados, somos uma grande rede de conexão. E quando a gente monta um grupo de constelação, nós, na verdade, estamos disponíveis para prestar um serviço àquela pessoa que está colocando o seu tema, porque somos tocados emocionalmente com o tema que a pessoa traz. Não é com a história da pessoa, é com o tema com a emoção que está enredada. É por isso que quando assistimos uma constelação, nós dizemos, sim, essa constelação mexeu comigo, não sei aonde. Por quê? Porque somos humanos e temos a harmonia ou a desarmonia da nossa vida espelhada ali naquela constelação. Outra coisa, eu posso dar a analogia de um sistema operativo informático. Nós trazemos o nosso sistema de base, trazemos a informação dos nossos pais, certo? Sobre como é que eles viveram, a informação de tudo aquilo que eles passaram, mesmo que a gente não tenha tido o modelo presencial. Esta informação está em nós, mesmo que nós não saibamos que está. E essa informação, quando ela está no inconsciente, ela nos comanda. Mas quando nós trazemos a luz da consciência, essa informação ela fica integrada em nós e nos liberta para que nós possamos fazer escolhas cada vez melhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Espero ter respondido, Leonor, a sua provocação. Nossa, Silvana, você é pura energia e não tenha dúvida que a maneira com que você conduziu esse esclarecimento, nossa, foi de um brilhantismo ímpar. Muito obrigado. Dentro dessa mesma linha, Leonor, eu vou fazer uma provocação agora para a nossa convidada Ana Matos. Hellinger, ele constatou que existem ordens básicas nos chamados relacionamentos humanos que se repetem em todas as famílias e que, quando alguma delas é violada, uma dessas regras, desses relacionamentos, surgem chamados desequilíbrios e conflitos. Para que haja paz, é preciso que a ordem seja restabelecida. Essas leis básicas que regem os relacionamentos são denominadas por Hellinger de ordens do amor e foram minuciosamente tratadas por ele no livro com esse mesmo nome. De que forma você conectaria as ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio ao contexto do autoconhecimento? Obrigado. Então, não sei se todos estão familiarizados do que são essas ordens, né? Então, eu vou rapidamente falar um pouco sobre elas, bem rápido. A primeira lei é o pertencimento, onde todos pertencemos a um sistema. Nós viemos de uma célula. Então, na verdade, da união de duas células, né? A célula do nosso pai e da nossa mãe. Então, todos pertencemos a um sistema. Logo depois tem a hierarquia, onde quem vem antes tem mais direito sobre o sistema e quem vem depois tem responsabilidade sobre as próximas gerações. E, em terceiro, a lei do equilíbrio entre dar e receber, que não devemos dar demais e nem receber demais. Se você compreende bem essa lei, essas três leis, que todos pertencem, ninguém pode ser excluído, ninguém pode ser rejeitado. Por mais problema que o indivíduo tenha dentro de um sistema, dentro de uma família, ele faz parte daquela família e ali dentro existe uma cura. Então, ele não pode ser excluído. Ele não deveria, né? Poder pode, mas ele não deveria ser excluído porque dentro daquela dificuldade existe uma cura para todo o sistema, ok? A hierarquia, né? Muitas famílias hoje têm muita dificuldade em lidar
com os pais e as mães, acreditando que os pais e as mães têm que ser da forma que eles imaginaram, um pensamento infantil impossível de ser concretizado, porque os pais são pessoas que vieram de histórias que têm também suas dificuldades e que deram para a gente o que eles poderiam. E o equilíbrio, onde a gente só pode dar aquilo que a gente realmente tem. Se a gente não tem, a gente não pode dar. E quando você compreende isso, os seus relacionamentos mudam, você trata melhor as pessoas ao seu redor, você respeita a hierarquia onde você chega, seja numa fila de um banco, na fila de um mercado, você respeita as classes, você compreende que respeitando esse fluxo, você vive muito melhor, porque você sai um tanto da competição, você sai um tanto do que eu tenho mais direito que todos e você passa a trabalhar com mais harmonia e mais união. Eu não sei se você entendeu. Perfeito, perfeito. Muito bom mesmo. Leonor, contigo, Leonor. Maravilhoso, Ana. Agora vamos dar sequência. Eu acho que a gente já está começando a fechar o puzzle, né? Já temos 2 pecinhas. Eu queria convidar a Ana Maria para a gente poder trocar uma ideia. Ana Hellinger constatou também que existem ordens básicas nos relacionamentos humanos que se repetem em todas as famílias. Desculpe, o trabalho sistêmico vem a partir da concepção da vida do fluir. A gente já viu, pelo que a Silvana colocou e pelo que a Ana Marta colocou, que a gente tem esse sistema, né? O trabalho sistêmico, então, vem a partir da concepção de vida, do fluir do desenvolvimento natural. Estamos inseridos dentro de um grande sistema contínuo de diversos elementos que se interagem e, de certa forma, são interdependentes uns com os outros. Nenhum organismo é um sistema estático. Nós estamos vivos, né? Fechado ao mundo exterior e sim um sinal aberto, onde há uma constante troca de informações entre os mais diversos níveis. Nosso tema central é o autodesenvolvimento, é o autoconhecimento, né? E as constelações são um caminho inequívoco para a descoberta de quem somos. Como você poderia dar o brilho que cabe às constelações para que o objetivo do autoconhecimento possa ser cada vez mais valiosamente alcançado? Então, nós vimos do sistema, vimos dos nossos pais, dos nossos familiares, da história, vimos da história, somos a história, e quanto mais nós nos autoconhecemos, mais entramos dentro da história da própria família para conhecer como é que foi, não nos conectando na dor deles, não nos conectando na tragédia, mas sim honrando a história que eles tiveram, mais nos autoconhecemos a nós mesmos. As constelações têm também uma particularidade, especialmente a constelação de grupo, em que quando a pessoa vai trabalhar o seu tema, todas as pessoas que estão no grupo também se vão autoconhecer através da pessoa que coloca. E também a pessoa que vai representar a parte da alma da pessoa que está a colocar, também está a conseguir um grande autoconhecimento consigo mesma, porque se ela vai representar aquela parte da alma daquela pessoa, é porque aquilo tem a ver com ela. Portanto, as constelações levam-nos a um autoconhecimento profundo, porque nos conecta com a parte da alma que nós perdemos em alguma história da família ou em alguma parte da nossa história, da nossa infância, em que nós não temos consciência o quanto ela está como uma lente que não nos deixa ver realmente o caminho que temos a seguir e não nos consegue deixar ver com clareza o que acontecer na nossa vida. Então, as constelações também têm uma base excelente, porque é uma metodologia e pode ser usada através de outras metodologias, como no meu caso, acontece através da astrologia, em que eu a utilizo para eu poder trabalhar com as pessoas, às vezes também, através dos planetas, das casas astrológicas, dos signos, em que lhe vai ajudar ao seu autoconhecimento e a olhar dentro dela onde é que ela se perdeu, onde é que ela ficou num olhar que não é o olhar da própria história da sua vida e do seu caminho de vida. Nos primeiros 3 depoimentos, a gente abriu um portal iluminado muito grande. Então, agora o Almir vai dar continuidade, nós vamos fazer
vamos entrar por esse portal para a gente chegar a uma grande conclusão, né? A que for possível. Verdade, Leonor. Que portal está sendo aberto e cada vez mais se desvencilhando. Silvana, vamos participar desse portal com mais algumas colocações. Eu vou te colocar dentro de um outro cenário que certamente você domina muito, que é o seguinte. Nós podemos dizer que as constelações elas tratam de uma terapia breve, onde a questão é tratada em um único encontro entre o cliente e o constelador. Durante a constelação, utilizam-se pessoas externas ao sistema do cliente para que represente os membros da sua família. E quando a pessoa é colocada no lugar de algum familiar desse cliente, começa a manifestar as sensações e os pensamentos da pessoa que está sendo representante, né? Está representando. É uma experiência impressionante, pois o representante, sem perder a própria consciência, ele se sente e se comporta exatamente como a pessoa que está representando, mesmo que não a conheça, chegando a experimentar, inclusive, os seus sintomas físicos, emocionais e, evidentemente, psíquicos. Pode-se utilizar representantes para familiares vivos e para antepassados, já falecidos, que durante a constelação pode indicar claramente a origem da questão, trazendo à luz as dinâmicas, aquelas dinâmicas ocultas que atuam naquela família e que indicam o movimento necessário para a eventual cura. Com a tua experiência, a sua vivência como psicóloga, consteladora, formadora de consteladores, a gente sabe que é muito inspirador ocupar isso, porque esse mundo de conhecimentos ele acaba nos conduzindo a cada vez mais conhecimento. Você pode nos falar um pouquinho mais sobre esse desenrolar que é tão impressionante, tão impactante, que nos envolve o tempo todo? É impossível não se envolver com o assunto da forma como está sendo tratado. Por favor. Mais uma vez, eu devo dizer que é difícil responder isso tão em pouquinho tempo, mas vamos lá. Realmente, existe uma certa, eu posso dizer assim, uma magia, né? Porque nós não sabemos muito como é que isto acontece. Mas, na verdade, quando nós vamos facilitar uma constelação, existe um indicador que deve estar presente no paciente, que é o desejo profundo que ele tem de ficar bem. Outra questão é que o grupo esteja disponível, esteja ao serviço do sistema daquele paciente. E eu ali estou como intermediária, eu como facilitadora, ou qualquer um como intermediária deste campo. Esse desejo profundo que o paciente tem de se curar, de estar bem, é a password que permite que ele passe a informação para os representantes. E os representantes, ao estarem disponíveis para atuar ao serviço desse cliente, esta disposição faz com que eles acedam a esta informação. Só que esta ressonância é que é linda, porque cada pessoa que é escolhida para representar, ela não é escolhida aleatoriamente. Há algo na vida dela, no seu sistema, como está configurado as suas emoções, que faz com que ela entre nesta representação e ao mesmo tempo que ela se coloca ao serviço da dinâmica do sistema do paciente, ela também começa a cair a ficha e ela começa também a ter uma noção da sua própria cura. Então, esse trabalho, ele é um trabalho altamente holográfico e altamente curador, altamente reconciliador. E tanto o paciente como o representante, ele tem um estampar de uma realidade que, às vezes, na hora, ele não consegue aceder, mas que, com o tempo, certo? Essa constelação ela vai se abrindo, e não de uma forma consciente, mas num processo inconsciente, ele sente que ele está diferente e algo muda na vida dele. E essa é a magia. Eu fiz constelações aí há 12, 13, 14 ou 15 anos atrás, e a constelação, eu fecho os olhos e ela ainda funciona dentro de mim. Aquela verdade, ela está dentro de mim e se revela todos os dias de alguma forma. É mais ou menos isso, Almir. Espetacular, espetacular. Nossa, não tem como não ficar estimulado com isso tudo. Leonor, por favor. É muito brilho junto, né? Verdade. Eu queria convidar a Ana Matos agora para mais uma provocação. Ana,
seria possível dizer que a força que faz com que as constelações aconteçam, apontando o caminho para a solução, é por meio de inclusão de alguém que tenha sido excluído, da união do que tenha sido separado e do respeito a alguma outra ordem que fora violada? Teria um papel importante nos eventos de exclusão hoje tão presentes na sociedade? Hoje nós vivemos momentos de exclusão que tanto preocupam quanto continuam existindo, né? Ao mesmo tempo que a gente interfere para que essa exclusão desapareça ou seja minimizada, cada vez há mais processos de exclusão. Então, nós estamos no meio de uma balança com excesso e abundância, trabalhando junto, né, na questão da exclusão. Podendo ser essa exclusão de fora para dentro ou de dentro para fora? A questão da própria pessoa se exclui, a própria pessoa não se sente merecedora do que ela está participando ali, ela gera um esgarçamento nesse sistema, é como se ela fugisse ou se escondesse de um sistema que ela não se acha merecedora, e daí ela faz uma exclusão de dentro para fora, né? Se estamos falando de autoconhecimento, que reflexão você faria sobre esse tema da exclusão, somando a ele de que forma as constelações podem ajudar nesse processo de resgate e de que a pessoa consiga se sentir merecedora de uma inclusão e de como é que ela pode fazer isso? Eu vou aproveitar o gancho da Silvana, né, que tudo vai reverberando no sistema. A gente pode visualizar quando você joga uma pedra dentro de um lago. E quando a gente faz uma constelação, quando você é facilitador, ou você é o paciente, é a pessoa que está sendo constelada, ou você está ali ajudando, sendo um participante, né, sendo um colaborador, e isso vai reverberando de muitas formas, como a Silvana explicou, e esse reverberar vai mudando e modificando pontos de vista, ao ponto que você percebe que a mudança vindo de fora não é possível. Você pode até olhar para a mudança e não se identificar com ela, mas a partir do momento que você não se inclui, que você não aprende o movimento de se incluir, porque isso não foi ensinado para a gente. Quando a gente era criança, a gente não ouviu da nossa mãe, olha, você tem que incluir seu corpo, você tem que incluir sua inteligência, você tem que incluir os seus familiares. Não porque nossa mãe é uma pessoa ruim, ou nosso pai é uma pessoa ruim, ou os nossos ancestrais são pessoas ruins, né? Não existia essa forma de ensinar, não existia, depois de tantas pesquisas que foram realizadas no campo neurocientífico, mostrando que a importância de ser explicado e mostrado e até compartilhado uma forma melhor de viver. Dentro das tradições indígenas, né, que é a linha que eu busco muito, que eu estudo muito, é passado o conhecimento de geração em geração, de uma forma mais leve, de uma forma mais... que você ganhe uma propriedade, né? Nós temos a nossa perda, né, de uma exclusão muito grande aqui no Brasil, quando o nosso país foi descoberto que já existiam os índios aqui. Então, ali existe uma grande exclusão. Então, dentro do nosso DNA, existe uma exclusão muito grande de todos os brasileiros. Então, quando você começa a fazer essa inclusão interna de tudo que aconteceu no Brasil até chegar a você, isso vai promover um autoconhecimento e você vai conseguir se colocar no centro de uma forma mais clara, de uma forma mais inteira. Nossa, Ana, que espetáculo! Realmente me remete Está entrando luz, né? Me remete ao Ho'oponopono, né? Sinto muito, sim, por favor, me perdoa, obrigado, eu te amo. Ou seja, isso resgata muita coisa mesmo. Mas olha, sim, muito obrigado, viu? Gratidão. Eu vou convidar para a nossa conversa agora a Ana Bispo, né? Ana Bispo tem um viés muito interessante com a astrologia e será dentro desse viés que eu vou buscar uma discussão. Vamos lá. Para os estudiosos de astrologia ou da astrologia, o mapa astral ele revela os conflitos sistêmicos familiares, né? Os astros, no momento do nascimento, carregam informações do sistema familiar.
Nas constelações sistêmicas familiares, fica claro que somos o produto de duas funções, como já ouvimos nessa própria discussão, que é a função mãe e a função pai. A função mãe é a que nos faz estar na vida, né? Por ter nos dado a vida, nos nutrido. Essa função está ligada a todos os movimentos que fazemos no sentido de honrar a vida que recebemos. Assim, de posse de um mapa astral de uma pessoa, pode-se levantar questões relativas ao seu sistema familiar, questões essas a serem trabalhadas em sessões de constelações sistêmicas familiares. Então, dentro desse contexto, como consteladora e astróloga, como é que você poderia nos explicar sobre a conjunção desses dois saberes, né? Essa grande construção que está dentro de constelação e astrologia? Obrigado. Então, quando nós olhamos o mapa de uma pessoa, o mapa astrológico, nós vamos ver onde é que os planetas estão posicionados, quais são as casas astrológicas. As casas astrológicas representam partes da vida da pessoa, portanto, representam os signos, representam as casas, representam os planetas. Os planetas são os nossos anjos, nós recebemos toda a energia e toda a informação que é nossa. Portanto, quando nós olhamos as casas astrológicas, nós sabemos que a casa 1 vai representar o eu, o corpo físico da pessoa. Sabemos que a casa 4 representa a mãe, ou o pai, ou a família, ou tudo aquilo que está escondido dentro de nós. Podemos olhar a casa 8, que é o nosso subconsciente, é a casa da morte. Podemos olhar a casa 10, que tem a ver com o pai. Portanto, todas as casas e todos os signos têm referência a uma parte da família e outras coisas mais. E também a parte da doença, o Neptuno representa os pés, Marte representa a cabeça, o Sol representa o coração. E, portanto, quando nós estamos a olhar um mapa de uma pessoa, nós vamos abordando alguns traumas conscientes e inconscientes em referência à família ou à sua infância e vamos tocando o coração da pessoa. Podemos depois reverter essa informação para uma constelação no grupo ou uma constelação individual. Eu até passo aqui a ver como é que individualmente se poderá fazer uma das formas, que é através de umas imagens e representantes. E nós, depois no grupo, vamos trabalhar, vamos colocar o mapa da pessoa no chão, com as casas astrológicas, representando-as com pessoas do grupo, que vão atuar e vão mostrar a parte da alma da pessoa que ela não quis ver, ou da história da vida dela, e vai haver uma interação, vai haver um movimento da alma, ela vai poder ver, através daquela área da vida, o que é que aconteceu, o que é que poderá ter acontecido, que ela não conseguiu ver à luz dos seus olhos ainda. Os planetas é da mesma forma. Para além disso, o mapa astral tem também o caminho de vida kármico, o caminho que nós cá viemos fazer. Portanto, também colocar o caminho de vida da pessoa, ela pode tomar consciência daquilo que a está a afastar do seu próprio vida e poder resgatar a parte da sua alma que ela ainda não conseguiu resgatar. Assim como também temos no mapa astral o Quiron, que é a ferida da alma, a ferida que nós viemos cá curar nesta vida ou de outras vidas passadas e desta vida muito da história que temos desde a nossa concepção com a nossa mãe, e o movimento que fizemos ao nascer. Então nós podemos também fazer um trabalho com a ferida da alma, ajudando de encontro à sua ferida, podendo haver uma transformação na visão que ela tem do seu caminho de vida e da sua dor e do amor que existe dentro dela, que muitas vezes está no amor doente e não no amor saudável. E então a astrologia tem muito, muito, muito para falar. Perfeito. Muito obrigado, Ana. Obrigado mesmo. Leonor, contigo. O mais brilho está chegando. Eu queria convidar a Silvana agora, para fazer uma provocação para ela. Minha querida Silvana, com a prática das constelações familiares, Hellinger descobriu que determinados transtornos e doenças têm frequentemente origem em fatos ocorridos no passado familiar. Por exemplo, ao se olhar para a família de um suicida, podemos constatar que ocorreram suicídios ou mortes violentas
ou mesmo prematuras, em gerações anteriores. Depressões e doenças degenerativas muitas vezes revelam um desejo inconsciente de seguir o destino de um antepassado que morreu de forma trágica ou precoce, ao qual a pessoa que se sente ligada a esse antepassado, entre essa e tantas outras situações, passa a ser um nó na vida dela, passa a ser uma barreira que a impede de progredir, de se desenvolver como deveria, né, como poderia, né? Além de assuntos tão reais que tanto preocupam os consteladores, que são as existências de vítimas de guerra nos sistemas familiares, porque se você está falando em ancestralidade, você está falando de muitas gerações que passaram por situações que a gente não passa hoje, mas ela está no fluido da nossa história, né? E das crianças, que é o que está preocupando tanto aos cientistas e até a própria humanidade, que são as crianças não nascidas. De que forma o trabalho das constelações pode curar os males que o constelado sofre no presente, mas que ele sofre porque ele traz por herança de toda a sua ancestralidade. Então, novamente, as constelações vêm nos ensinar a incluir tudo aquilo que a dor não permitiu que fosse incluído. Nós temos um mecanismo de defesa que é não sentir, que é para poder ultrapassar aquele momento que é tão difícil. Então, por exemplo, no caso de guerras que você falou, trauma de guerras, quando o trauma de guerra está ligado sistemicamente a tudo o que aconteceu naquele ambiente de guerra. Então, os seus descendentes têm no seu inconsciente toda esta informação. Então, há uma necessidade de honrar o destino daqueles que morreram na guerra. Tanto aqueles que sofreram a morte pelo familiar do paciente que está lá, ou tanto algum familiar do paciente que morreu nessa guerra. Então, quando a gente está trabalhando trauma de guerra, há muita confusão na família, há muito nervosismo, há uma espécie de uma violência emocional. Então, nós precisamos integrar e chorar tudo aquilo que aconteceu na guerra. No caso, por exemplo, das crianças não nascidas, que seria o abortos, o que acontece é que uma mãe, quando ela passa por uma situação de aborto, independentemente de ser voluntário ou espontâneo, é uma perda tão grande, uma dor tão grande que esta mãe sente, e ela não consegue integrar com amor aquela dor. Então, ela fica somente na dor. E este ser, que faz parte do sistema, ele não é reconhecido, porque o seu destino não é aceito. Então, na constelação, na verdade, nós precisamos aceitar. E aceitar significa integrar esse destino, ou seja, é inegável que aquilo tenha acontecido. Então, eu posso olhar, chorar e aceitar o destino do que quer que tenha acontecido, de quem quer que tenha sofrido passado por esse trauma. No caso, por exemplo, de suicidas, eu tenho tido experiência de constelar suicidas. Então, o suicida, na minha experiência, tem sido um elemento do sistema familiar que não foi reconhecido. Este elemento, ou este indivíduo que não foi reconhecido, ele não foi reconhecido de muitas formas. Na família, ninguém fala do que aconteceu, não se diz por que ele morreu, e muitos sistemas religiosos também não integram essa pessoa. Então, eu sinto que as constelações têm proporcionado uma grande oportunidade de integrarmos tudo aquilo que nos doeu, porque aquilo que nos doeu ficou escondido e não olhado. E quando algo não é olhado, ele fica como que a pairar
no nosso campo. Então, nós nunca conseguimos andar e dar uma orientação correta à nossa vida, conforme nós gostaríamos de dar, porque sentimos estas amarras no nosso campo. Isso para explicar a coisa mesmo rapidinho. Silvana, a gente sabe que são questões muito sociais e atuais, e só para você finalizar, eu ia te fazer a pergunta. Hoje nós vivemos com a situação de embriões. Certo. Como é que a constelação vê, dentro do sistema familiar, a questão dos embriões que são descartados como nada? Olha, eu posso falar um bocadinho da minha experiência pessoal em relação a isto. Eu, de verdade, tenho pensado muito a esse respeito. E eu até gostaria de promover em algum grupo dos quais eu, às vezes, formo, que é de consteladores e de terapeutas, para nós trabalharmos isto dentro de uma constelação, para ver o que está acontecendo. Eu sei que cada sistema familiar irá integrar o destino desses embriões de uma forma. Então, eu não costumo generalizar. Eu simplesmente, por exemplo, se numa família tem um embrião que foi descartado, eu gostaria de trabalhar isto na constelação dessa família, porque a família A integrará de uma forma, a família B integra de outra forma, porque cada família tem a sua individualidade também. Mas é um tema que eu sinto muita vontade de olhar para lá. Obrigada, Silvana. Estamos abrindo uma série de portas até para o autoconhecimento, de questionamentos e de assuntos que talvez não tenham ocorrido às pessoas, né? Almir, é sua vez. Na verdade, não é bem a minha vez, né? Vamos puxar a Ana Matos para essa conversa, porque isso está ficando cada vez mais interessante. Verdade. Ana, olha que discussão interessante que vocês estão propiciando, né? E eu tenho dentro dessa linha aí um temperozinho a mais para a gente ampliar ainda mais esse conhecimento maior. As constelações, elas se baseiam na existência de uma consciência familiar que rege os nossos destinos, né? Cada vez que uma das ordens desta consciência é quebrada, ela age no sistema familiar através de seus membros, exigindo uma certa compensação. Uma destas ordens é o direito ao pertencimento. Todos no sistema familiar têm o mesmo direito de pertencer. Isso implica que, cada vez que alguém é excluído do sistema, né, e a Silvana colocou isso bem claro, verdade. O que acaba acontecendo? Normalmente, por questões morais, a consciência familiar escolhe um membro de uma geração posterior ao excluído para que tenha um destino semelhante, tão difícil quanto, ou com as paridades que eventualmente ocorreram. O que você pode nos falar sobre essa questão da exclusão à luz das constelações familiares? Como é que as constelações familiares podem nos esclarecer essa questão especificamente da exclusão? Obrigado. Esse assunto dos embriões realmente é uma coisa muito interessante. Quando você fizer esse grupo, Silvana, eu quero participar. Vamos lá. Então, vamos imaginar aqui que dentro de uma família, dentro de um sistema, tem um pai alcoólatra, né? E a mãe tem uma série de crenças sobre o masculino. E essas crenças são passadas automaticamente, ditas ou não ditas, para os filhos, seja eles homens ou mulheres. Então, é muito possível, e assim, acontece muito, que essa filha ou o filho pode se tornar um alcoólatra, ou a filha pode se casar com um homem alcoólatra, ou com algum outro vício. Bom, quando existe a exclusão, né, no sistema principal, que é os nossos pais, nossos ancestrais, se aquilo não é olhado, vai reverberar no campo dos filhos e dos netos. Muitas vezes dos filhos, às vezes pula também uma geração e vai para os netos. Porque aquele desequilíbrio, aquela exclusão precisa ser acolhida, ela precisa ser vista com amor. Não existe dentro da constelação nada errado e nem certo. Existem formas de amar. Só que nós aprendemos uma forma de amar desequilibrada. A gente acredita que amar é se doar ao ponto de você morrer por alguém. Mas você morrer por alguém não salva essa pessoa.
você dar a sua vida para alguém viver, não é possível aquela pessoa viver. Você não resgata aquela pessoa. Então, a inclusão implica em você compreender que cada um tem um destino e você respeitar esse destino, por mais difícil que seja. O meu pai teve esse destino, eu posso ter outro. Um pouquinho diferente, nem melhor, nem pior, só um pouquinho diferente, dentro do equilíbrio. Muito bom mesmo. Nossa, que esclarecimento fantástico. Agora eu queria convidar Ana Maria Bispo para a próxima conversa. Ana, as casas astrológicas, por exemplo, possuem significados parentais que podem trazer mais precisão à leitura de um mapa astrológico, uma abordagem sistêmica. Os significados das casas astrológicas no contexto familiar, a gente poderia citar, por exemplo, casa 1, avó paterna, avô materno, bisnetos, casa 5, filhos, segundo irmão ou irmã, casa 10, pai, primos do lado materno, sogro ou sogra do mesmo sexo da pessoa, padrasto e etc. Assim, de posse do mapa astral de uma pessoa, pode-se levantar questões relativas ao seu sistema familiar. Questões essas a serem trabalhadas em sessões de constelações sistêmicas familiares. Que resultado na ajuda ao processo do autoconhecimento você tem percebido ao longo dos teus atendimentos, que vêm também suportados, vamos dizer assim, pelo mapa astrológico, que coloca um tipo de posicionamentos, de localizações que vão te ajudar no desenvolvimento da tua constelação? Acima de tudo, podermos associar o que é que está a acontecer no momento na vida da pessoa, olhando os trânsitos, portanto, olhando o que é que os planetas em trânsito, ou seja, a posição que eles neste momento têm, e que fazem os seus aspectos com o mapa natal da pessoa. Então, poderemos fazer uma triagem com o que está a acontecer, o tema, o que é que não está bem na vida da pessoa, qual é a área da vida que ela não está bem e que ela precisa trabalhar, olhando o que está a acontecer no momento através dos seus trânsitos, se há tensão, se não há tensão, e se está associado ao tema que ela está a falar, portanto, aquilo que não está bem na vida dela, e vamos olhar diretamente no mapa natal, das astrológicas, onde é que aqueles planetas que estão em tensão pertencem àquela casa astrológica, ou abrem a casa astrológica. Então, nós podemos olhar e ir associar, fazer a associação com o que está a acontecer agora no momento da vida da pessoa, seja num relacionamento, seja num luto, seja num trabalho, numa dificuldade financeira, seja qual for o seu tema, e nós vamos ver, através do seu momento, vamos olhar no seu mapa o que é que rege aqueles planetas, quais são as casas, e vamos ver o que é que as casas significam. E aí podemos tocar a pessoa no seu coração, com bastante cuidado, e abordar se aconteceu alguma coisa na vida da pessoa em relação àquele progenitor ou àquele membro da família, ou um filho, ou seja o que for, e vamos ouvir o que a pessoa nos diz. E ela vai naturalmente falar ou vai dizer que não lembra, mas que o coração apertou, ou que ficou angustiado, ou que começa a chorar, ou que vai perguntar à mãe ou ao pai. E nós podemos então convidá-la depois, se ela quer fazer um trabalho, através daquela imagem que foi criada dentro dela, se podemos fazer um trabalho com o seu tema e através das constelações, num grupo, ou numa consulta individual, e realmente podemos trabalhar o que é que está na área, à volta dessa história. Obrigada, Ana. Mais aprendizado, a gente não pode nem desejar muita coisa a mais, né? Aí eu queria pedir ao Almir que convidasse a Silvana. Claro. Silvana, por favor. Agora tem mais um detalhe para a gente usar da sua sapiência, da sua interpretação desse mundo tão espetacular que as constelações estão se apresentando. E eu vou buscar uma oração da cura ancestral. Tem trechos assim muito dignificantes. Aliás, oração, de uma maneira geral, sempre tem coisas muito boas. E a ideia, eu vou falar um pedacinho dessa oração, é que você
pince os pontos assim mais cruciais e possa dar a abordagem. A oração diz assim: neste momento sagrado, peço-lhe, divino Criador, que toque na primeira mulher da minha linhagem feminina e no primeiro homem da minha linhagem masculina, para que eles se livrem de todas as dores físicas, emocionais, mentais e espirituais que contraiu aqui na Terra. Que a energia de cura liberada por essa primeira mulher e pelo primeiro homem irradie luz necessária a cada um de nós, seus descendentes, curando nossas dores e facilitando a nossa caminhada divina, onde quer que estejamos em vida. Honro você, minha mãe e meu pai, honro vocês, todos vocês, homens e mulheres, que me antecederam e neste momento sentem a presença divina se manifestando e libertando-as para a plenitude da vida em todas as suas manifestações. A minha espiritualidade me nutre, mas é a minha ancestralidade que me sustenta. E se nós remontarmos a Ho'oponopono, é bem isso. Sinto muito, por favor, me perdoa, obrigado, eu te amo. Por favor, Silvana, o que você pode nos esclarecer diante de tamanha oração e que linda oração? Obrigado. É assim, olha, daquilo que eu aprendi nas constelações, é realmente honrar o destino que os nossos ancestrais tiveram. No sentido de que, na época destes meus ancestrais, eles trabalharam, eles sofreram as agruras do seu momento, e naquela época foi assim. Então, eu aceito que assim tenha sido, eu honro que assim tenha sido, eu sou grata que assim tenha sido, e que a vida deles ganha sentido na medida em que eu agora posso estar bem, eu posso sorrir, eu posso ter conforto na minha casa, porque estas pessoas araram a terra e eu as liberto deste sofrimento, sendo grata a elas. Então, quando nós, ao invés de seguir o padrão de sofrimento, nós aceitamos a escolha da vida daquela pessoa naquela época, naquela data, naquela circunstância, quando eu honro tudo isso, então aquele sofrimento, ele fez sentido e a vida dela fez sentido porque a descendência continuou e hoje eu posso estar viva graças aos meus avós e aos meus bisavós e aos meus trisavós e principalmente ao meu pai e à minha mãe. Então, é assim que nós englobamos tudo isso. Bom, nós saímos da linha da luz para entrar na linha da emoção. Maravilhoso. Junto, né? Porque emoção atrás de emoção. Porque constelação é emoção, né? Eu acho que o grande link que a gente faz entre as pessoas é a emoção, que está, às vezes, reprimida dentro de nós. Silvana, maravilhoso. Almir, obrigada. Eu vou chamar agora, vou convidar a Ana Matos para mais uma provocação. Ana, minha querida, as constelações sistêmicas, originalmente feitas com a utilização de representantes, ou seja, pessoas externas ao sistema, que representam membros desse, e como já foi dito aqui, as questões escolhidas não são por acaso, porque é o próprio constelado, quem você quer que represente, ele faz uma sintonia imediata, e aquela pessoa se liga emocionalmente com ele, né? Atualmente têm sido realizadas também individualmente, apenas com a presença do terapeuta, consultor e do cliente, com o uso de bonecos ou outros objetos que permitam essa representação. Você poderia nos dizer como é que essas ações acontecem, usando-se não pessoas representantes, mas algo não tão vivo, né, para representar o sistema daquela pessoa que está sendo constelada? Sim. A Ana até já tinha mostrado os bonequinhos, né? Mas vou mostrar os meus. Então, a gente coloca dentro de um círculo os bonecos, né? E aí é pedido para que, primeiro, a pessoa que vem fazer um atendimento de constelação, aqui é os bonequinhos, tá? É pedido para que a pessoa que vem fazer um atendimento de constelação, ela traga uma queixa.
ela traga o que ela precisa. É o primeiro ponto. Porque se você vai para um trabalho de constelação, lembrando que como está se expandindo muito esse processo, está ficando muito popular, muitas pessoas chegam na constelação sem saber o que elas estão buscando, né? Então, o indicado é que, primeiro, a pessoa saiba o que é uma constelação, saiba o que ela vai atingir, como ela vai reverberar no campo, para poder ela decidir constelar. Porque, uma vez estando lá, se descobre coisas, acontecem situações que podem trazer um certo desconforto, porque você vai ali ver algumas sombras suas e identificar questões da sua família ou até se render a coisas que você tem dificuldade, né? Por exemplo, muitas vezes o que acontece dentro do atendimento de constelação é um homem chegar para fazer constelação ou uma mulher, né? Coloca a mãe e coloca ele como criança do lado da mãe. E aí, quando faz esse movimento, o constelador já sabe o que está acontecendo ali. Em algum momento, essa criança, esse menino, fez um vínculo com a mãe, tentando salvar ela do próprio destino. E aí, com isso, ele quebra a lei da hierarquia, porque a mãe sempre vai ser grande e o filho sempre vai ser pequeno. O seu filho pode estudar, fazer faculdades, fazer mestrado, ser com um intelecto altíssimo. E, hierarquicamente, sua mãe sempre vai ser maior que você, porque ela te deu a vida. Então, se seu pai sempre vai ser maior que você, porque ele te deu a vida, te deu a possibilidade de ter esse corpo e desenvolver quem você é. Então, se a pessoa vai buscar uma terapia, tanto a constelação quanto qualquer outra, mas principalmente a constelação, ela precisa estar preparada para ressignificar o olhar dela e se colocar no lugar. Então, não dá para explicar muito o que acontece dentro, porque seria um pouco também de spoiler. E o nosso trabalho é ser o máximo neutro dentro da constelação, para que o que se revele ali no campo seja também uma surpresa para a gente. Então, a gente não precisa saber o que acontece na vida da pessoa, e sim que ela traga um tema, que ela traga uma dificuldade, que ela traga um desejo de solucionar alguma coisa muito profunda da alma dela. Obrigada, Ana. E a gente destaca, a partir do que vocês vêm dizendo até agora, que é um processo de reconciliação com o sistema. Mas você, internamente, também é um sistema, né? E você faz a primeira reconciliação que você vai fazer com o teu sistema pessoal. E aí eu convido o Almir a convidar a Ana Maria para a gente poder passar para o estágio seguinte. Ok, é comigo. Ana Bispo, vamos tratar agora de nós sistêmicos. Um levantamento mais apurado sobre a questão de nós sistêmicos da pessoa fica muito mais fácil e efetiva a aplicação de movimentos sistêmicos durante uma constelação. Já se tem uma ideia de que função está a cargo dos sintomas, se pai, se mãe, ou um direcionamento mais claro para a resolução de um conflito ou até mesmo a cura de um sintoma. Há muita pesquisa, existe muita pesquisa a ser feita nesse campo que envolva a relação da astrologia com as constelações sistêmicas? Obrigado. Assim, eu estou em crer que esta ligação das constelações com a astrologia não seja ainda algo muito aprofundado. Que tem a ver também com o facto das pessoas muitas vezes verem a astrologia como uma adivinhação mais ou predestinação e não olhar a astrologia como um autoconhecimento profundo da alma, do corpo também, e as constelações funcionam muito com o corpo, com os sintomas que o corpo traz. E, portanto, nós na astrologia, quando levamos isto pela parte mais esotérica e da adivinhação, não é possível utilizá-la tão bem nas constelações familiares ou organizacionais, ou seja o que for. E, portanto, eu acho que é preciso esclarecer e trazer ao mundo esta visão nova, que não é nova propriamente, mas que precisa ser expandida, de que realmente a astrologia é o nosso bilhete de identidade, é algo que fala da nossa história, é a nossa Bíblia, é a nossa história da nossa alma,
a história que a nossa criança fez e que vai fazendo a nossa adolescente, o nosso adulto, e começarmos a usar mais essas forças e essas observações para ter um fim terapêutico também. Não quer dizer que não possamos usar para, sim, orientar a pessoa e dar-lhe uma certa, encaminhá-la para realmente aquilo que ela não está a conseguir ver, com a confiança que ela precisa ter. E, portanto, a astrologia representa toda a história da vida da pessoa, todas as partes da família, do seu corpo, da sua vida, e é algo que é muito bom para usar nas constelações, mesmo que não seja diretamente com os planetas, mesmo que seja pela forma tradicional, com a mãe, com o pai, com a história, com o que a pessoa traz, mas que tenha por trás já a imagem daquilo que ela é e do que ela foi e como é que ela foi ao longo da sua vida. Nossa, muito interessante, e eu só tenho que dizer que a gente fica muito feliz com tudo isso. E dentro desse cenário, desse mundo de constelação, a gente vai fazer um programa mais à frente, né? Mais lá para frente, quase aqui no fim da primeira temporada, e há uma vinculação do tema constelação com tudo, e principalmente com espiritualidade. E como eu estou trabalhando junto com a questão da espiritualidade, eu busquei um texto do Hellinger, né, do Bert Hellinger, e vou apresentar para todos. Eu acho que a maioria deve até conhecê-lo, mas é um texto de uma beleza ímpar e que nos remeterá certamente a interpretar também a espiritualidade dentro do universo da constelação e vice-versa. Ele deixou o seguinte texto, olha que coisa linda. A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e viver a realidade. A vida destrói todo o supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceitar-se tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida lhe distancia das pessoas que você ama até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de você mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes até que você pare de tentar controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestades para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes até que não precise de asas e nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e o seu ser voe. A vida lhe nega milagres até que entenda que tudo é um milagre. A vida encurta o seu tempo para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta até que você solte os seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta. Mas creia, isso é para seu melhor se manifestar, até que só o amor permaneça em ti. Bert Hellinger. Almir,
Você exagerou, Almir, porque tem muita gente chorando. Eu estou distribuindo aqui lenços para a plateia. As pessoas estão invadindo aqui o estúdio para dizer que precisam de lenços, lençóis, colchas, retalhos. Maravilhoso, Almir. Texto maravilhoso. Você disse que ia fazer uma surpresa e foi belíssima, realmente. E aí, Jorge, vocês... Jorge, as convidadas de cada vez fizesse um fecho a partir de tudo que foi construído e principalmente a renovação do Almir. Ok, Leonor. Então, para prosseguir, eu quero dizer que nós não vamos terminar o programa na hora marcada, porque todos estão querendo mais. Se vocês tiverem condições de termos mais 10 minutos, podemos fazer o que a Leonor sugeriu, de vocês falarem sobre o texto que o Almir leu, e também terem um tempo maior para nos despedirmos e ir baixando um pouquinho essa energia que foi gerada nesse programa, que se nós terminarmos com essa energia lá em cima, ninguém dorme hoje. Ficaremos todos acordados, enebriados com o conteúdo que foi gerado hoje no nosso programa. Então, quero convidar vocês que estão longe, pelo menos de mim. Eu estou na Flórida e aqui ainda são 8 horas e 5 minutos. Alguns já estão no dia seguinte. Mas eu queria convidá-los a estender um pouquinho mais o programa, a pedido de todas as pessoas que estão ouvindo e também a meu pedido. E aí eu faço esse convite, eu reforço o convite da Leonor para que cada uma de vocês possa comentar esse belíssimo texto que o Almir nos trouxe. E depois iniciamos um processo lento e gradativo para terminar com esse programa que já entrou para a história. Fiquem à vontade para comentar. Eu queria ouvir... Vamos por ordem alfabética? Vamos por ordem alfabética. Nós temos a Ana Maria, a Ana Matos e a Silvana. Por ordem alfabética, a Ana Maria primeiro, com seu sotaque lusitano maravilhoso, que não precisou de tradução simultânea. Eu acho que nós realmente vimos mesmo com a missão de olhar a vida através do nosso coração, da nossa alma, e que realmente encontramos imensos obstáculos para podermos crescer. E vamos encontrando também pessoas que nos vão ajudando a caminhar, que nos dão a mão e que nos ajudam a ver a vida de outra forma. Porque nós vemos a vida muitas vezes pela parte mental, em que a vida foi escrita desta forma. Eu achei que a vida poderia ser isto e era assim que eu gostaria que ela fosse. E, na verdade, a minha alma, o meu coração, ele diz, não é por aí o teu caminho. Tu vais ter que fazer um caminho dentro de ti, dentro do teu próprio, da tua própria alma, da tua própria história que tu já trazes e que tu não a conseguiste olhar. E, então, eu acho que é por aí. Muito bom. Ana Matos? É muito difícil acrescentar algo a esse texto, porque ele já diz simplesmente tudo, sobre tudo da nossa vida, né? E eu acredito que a única coisa que eu poderia acrescentar aqui é que a gente possa se debruçar sobre esse texto muitas e muitas vezes por dia. Se você conseguir isso, porque só esse texto já é uma grande instalação. Já mostra o tamanho que a gente é, tanto no micro quanto no macro. Então, é perfeito, simplesmente perfeito. Gratidão por estar aqui e por participar dessa linda cura. Eu vejo que tudo isso que foi dito hoje, tudo isso que foi colocado por todos, com certeza foi uma grande constelação para muita gente que vai ouvir esse conteúdo, com certeza. Para mim, pelo menos, foi. Gratidão. Obrigado, Ana. Silvana, consegue falar ou ainda está emocionada demais? Libera seu microfone, libera seu microfone. Eu consigo falar, eu consigo dizer neste momento que, bom, esse texto é maravilhoso, do Bert Hellinger. Eu sinto-me abençoada e grata pela profissão que tenho, por poder fazer o trabalho que faço. E uma das coisas mais lindas que eu vi e que vejo é
quando o processo de ego de uma pessoa ele cai no chão. Eu sinto uma vontade de abraçar aquele ser, não com pena, mas com uma grande reverência, porque quando aquela estrutura cai no chão, eu sei que aquela dor se transforma imediatamente em amor e pura luz. E, na verdade, é tão lindo, tão lindo, tão lindo. E, às vezes, a gente, no nosso próprio dia a dia, o quanto que a gente resiste a esse momento da queda. Mas essa queda é que nos leva mesmo para o fluxo da vida. Obrigada, Almir, por esse texto maravilhoso, e a todos vocês mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Silvana. Eu me lembro de uma coisa muito mais simplória do que esse texto magnífico, que é alguém que me disse, quando eu passei por um momento difícil, de sofrimento, ele disse: não tente voltar à borda sem tocar o fundo, porque é lá embaixo que você impulsiona o seu retorno com toda a sua plenitude. Então é uma forma muito simples de dizer muita coisa do que foi dito aí pelo Almir, nos bateu profundamente na alma. Eu ainda não tive o privilégio de participar com vocês de um workshop sobre constelações familiares. E eu quero dizer para vocês que esse programa ele tem essa abertura para, em alguns temas, nós estendermos o trabalho dentro das agendas de vocês, evidentemente, para fazer um workshop que a gente normalmente propõe que seja num sábado pela manhã, porque é um dia que a gente tem mais tempo para dedicar para uma coisa tão importante como essa. Nós já temos um que está sendo programado, que foi da última semana, que foi o de Enneagrama, que nós já estamos ajustando com o Christian, se eu não estou enganado, a Leonor depois me confirma, no início de novembro, 7 de novembro. Mas eu gostaria que vocês três, juntamente com a Leonor e com o Almir, tentassem encontrar uma data em que a gente pudesse fazer uma programação de um workshop em que nós pudéssemos realizar. E aí teríamos que fazer um trabalho que vocês vão sugerir como, de selecionar alguém ou alguéns que sejam constelados para que a gente possa fazer isso e as pessoas observarem como funciona na prática, porque o que nós falamos hoje aqui, para muita gente ainda é desconhecido, para muita gente ainda é um enigma, o que é isso, o que acontece, do que me serve. E vocês estão num patamar tão elevado de conhecimento desse assunto, todos os 5, que para muita gente, eu me incluo, não tenho essa capacidade de enxergar como isso pode me levar ao autoconhecimento e à melhoria da minha vida como um todo. Então, eu queria convidar vocês 4, 5, na verdade, as 3 convidadas e os nossos 2 moderadores, para organizarem uma data a partir do dia 7, quer dizer, a partir do dia 14 de novembro, 21, claro que até um pouco antes do Natal, porque depois, na época do Natal, ninguém faz nada, mas se não for possível nesse período, em janeiro, que vocês tenham um sábado que seria de manhã, em Portugal vai ser já de tarde, possivelmente, porque no horário que a gente começa aqui seria entre 9 da manhã, entre 8h30 e 9 horas, para acabar meio-dia, 1h da tarde. Então, se vocês puderem, vai ser um privilégio para nós termos vocês de novo para falar sobre esse assunto e para trabalhar esse assunto com as pessoas que se inscreverem. Nós limitaremos o número de pessoas para participar dentro do estúdio conosco, mas estará aberto para quantas pessoas quiserem assistir como hoje. E, por falar nisso, eu queria passar a palavra para o meu diretor técnico, diretor de televisão renomado, conhecidíssimo, que possa dizer para a gente o que aconteceu por trás desse estúdio que a gente trabalhou, as pessoas que estão nos assistindo até agora e os belíssimos comentários e algumas perguntas. Diga lá, meu amigo Wellington. Olha, meus queridos, pura emoção nesse programa. É incrível, incrível as reações, são muitas reações. Se eu for falar aqui, não vamos ficar a noite inteira sobre as reações. Mas aqui tem um comentário aqui do Paulo Serrano que eu acho que vale a pena passar para vocês. Ele diz o seguinte, ele tem uma pergunta aqui que me pareceu muito interessante.
são tantas perguntas, eu selecionei aqui. Só um instante. Eu tenho aqui, se você quiser, viu? Eu também estou vendo aqui mais de 100 manifestações. É uma loucura que eu selecionei, ele passou mais... Ele colocou logo no início, me chamou muita atenção. Ele coloca aqui... Muito obrigado pela oportunidade de nos brindar com tamanha importância e competência em nos conduzir à sabedoria, à constelação familiar. E, em seguida... Ele faz assim, tudo coexiste segundo uma mútua relatividade. Princípio número 13 da Perfect Liberty. A exclusão pode ser libertador ou a inclusão pode ser aprisionamento. Como saber a melhor escolha e quem o fará? Deixo aberto para vocês que essa pergunta do Paulo é sensacional. Eu quero dizer a vocês que está valendo ponto para a prova final, ok? Olha, eu posso tentar explicar um bocadinho. Claro. Por exemplo, o que talvez ele queira falar de inclusão, que pode ser aprisionamento, é um enredo sistêmico, que a gente chama de enredo sistêmico. Isso não é incluir, isso é enredar. Quando eu quero algo em benefício próprio, meu, mesmo que seja um processo inconsciente. Às vezes a gente vê uma mãe que, de alguma forma prende o filho, certo? Porque ela está necessitada energeticamente e ela traz o filho para junto dela, e esse filho está emaranhado com a mãe. Então, isso não é uma inclusão, isso é um enredo. Inclusão é quando a gente inclui no coração, é que você ama integralmente aquele ser, independentemente do que quer que tenha acontecido. Esse é incluir, mesmo que doa. Tá? E o Paulo ainda ele manda mais uma pergunta aqui. Sendo as empresas um organismo vivo, é possível fazer constelação empresarial? Como se dá, caso seja possível? A Leonor é craque nisso, hein? Exato. É referência mundial. Quer que eu responda? Por favor, Leonor. Olha, mas você é estrela nesse programa também. Só nós três que estamos atrapalhando. Se deixar vocês 4 aqui, ficamos até amanhã. Apesar de que, Almir, você é brilhante. Não. Ela é que sabe. Só eu e você podemos sair, Jorge. Leonor, fale sobre constelações empresariais. Quando a gente fala constelações organizacionais, eu comecei a minha história com constelações com a Silvana e com a Ana Maria lá em Portugal, no Porto, né? Foi a Silvana que me abriu as portas para a constelação, que me levou a grandes descobertas, que me permitiu grandes curas. E daí eu fui me dizer, foi num momento de constelações organizacionais que a constelação familiar entrou na minha vida, né? E a gente vem trabalhando em cima disso, eu tenho feito algumas formações, alguma até junto com a Ana Maria também, né, com o Cecílio, e a gente sabe que uma organização é um sistema, e que esse sistema é como se fosse uma bolha quântica. Ele não pode ser rompido. Se ele for rompido, a tendência ao fracasso pode vir a acontecer. Então, você, como um constelador organizacional, o que você vai fazer é, através da pessoa que representa aquela organização, e fazendo um levantamento da história ancestral dela, junto com a organização, fundadores, desenvolvimento, etc., com olhar na organização, você pode detectar onde é que a ruptura está acontecendo e fazer uma reconciliação dos processos que estão ali inseridos para que você possa, novamente, fechar esse buraco que aconteceu no sistema. Então, você trabalha com outro olhar, que não é o olhar das constelações familiares, mas você faz mais ou menos o mesmo processo. Sem que a gente não esqueça jamais que dentro de uma empresa não são as paredes que geram os processos, são as pessoas. E essas pessoas trazem também seus problemas, seus comportamentos, seus bloqueios pessoais, né? Então, muitas vezes, quando você está fazendo um trabalho numa organização, você acaba indicando aquela pessoa que está sendo constelada
como um CEO de uma empresa, por exemplo, né? Como um herdeiro de uma empresa, por exemplo, para que ele seja encaminhado para uma constelação familiar, porque ele vai precisar se libertar de algumas cargas que a herança dele traz, a herança familiar, né? Para que ele possa tomar as melhores decisões. Então, isso tem acontecido com alguma frequência nesse trabalho das constelações organizacionais. Existe um viés, o Bert Hellinger é o calço disso também, e a gente trabalha para, vamos dizer assim, tornar mais íntegro o sistema em que se desenvolve aquela organização. É mais ou menos isso. Muito obrigado, Leonor. Eu não posso deixar de mencionar algumas pessoas que entraram, eu não vou poder falar de todos, mas alguns eu identifiquei como estando presentes o tempo inteiro. É uma super amiga nossa, a Edna, lá do Brasil, do Rio de Janeiro, que tem um programa de Quanto Bem Me Queres, em que ela trabalha justamente essa relação de pais com os filhos, no momento que os pais se separam, o quanto é difícil para os filhos, é difícil para o casal, que tem muito a ver, isso vai ser riquíssimo hoje o programa para ela. A Priscila Bonnier, que também esteve presente desde o início, óbvio, o Paulo Serrano, já falamos nele, que ele é aquele aluno que senta na primeira fileira e que faz pergunta difícil para o professor. O Instituto Boteon, a Cláudia Figueira, a Renata Zaken, uma das nossas moderadoras que está assistindo aqui, emocionada, dizendo que está aos prantos em casa. Luciana de Oliveira, Portal Olhar Sistêmico, Aparecida Boteon, já falei. Sônia Ribeiro, que participou conosco de um dos programas já anteriores aí sobre Enneagrama. Virgínia Portugal, Eurico Paz, Fátima Alves, Norma Della Vecchia, Luciana de Oliveira, já falei, a Renata também, enfim, nossa, tem muita gente aqui que eu tô passando aqui correndo para ver se eu não esqueço ninguém. Se eu esquecer, por favor, me desculpe, já falei do Eurico, da Luciana, da Adelaide, enfim, quem mais tem aqui? Caramba, eu acho que eu vou ficar a noite inteira passando isso aqui para cima e para baixo. Enfim, todos que estiveram aqui estão mandando manifestações de agradecimentos profundos e eternos a vocês, às nossas convidadas, aos nossos moderadores, e todos estão cobrando quando é que vai ser este workshop, quando é que nós vamos ter esse laboratório de constelações familiares. Então, quero abrir para que vocês... A Beatriz também acabou de falar agora aqui também, que eu não tinha mencionado o nome dela. Desculpe, Beatriz, é que tem tanta gente que está falando. A Beth... Beth é nossa convidada do último programa. Está vendo? Ela diz parabéns a todos por uma apresentação tão rica do assunto abordado. Muito obrigado. Denise Gaspareto também, parabéns pela live e também pelos assuntos. Cláudia Figueira, enfim, todos nós estamos aqui agradecidos a vocês. Então, eu queria abrir para que vocês três possam fazer suas considerações finais deste primeiro programa, porque nós vamos nos encontrar outras vezes. Esse assunto é extremamente rico e a gente precisará ocupar um pouquinho mais o horário de vocês em outro momento. Então, Ana Maria, Ana Matos e Silvana, nossos agradecimentos profundos e eternos por tanta sabedoria, por tanta experiência que vocês trouxeram para nós. Fiquem à vontade para as suas considerações finais. Para não ficar ninguém esperando quem vai falar primeiro, eu digo Ana Maria Bispo por ordem alfabética. O fone. Enquanto ela está ligando... Isso, aí, ligue aí, fala. Eu quero agradecer do fundo do coração ter estado aqui convosco. Foi uma experiência única mesmo. Acima de tudo, por ter estado com todos, mas também com a minha querida Leonor, que me convidou e que eu sou muito grata. Com a Silvana, é mesmo a minha querida mestra do meu coração. E todas as pessoas que estiveram presentes e que puderam realmente levar um pouco de todos nós no seu coração e que isso possa ser um bom projeto para eles. Muito obrigado, Ana Maria. Ana Matos. Eu gostaria de agradecer a Renata, que foi a ponte para que eu estivesse aqui e pudesse participar desse programa. Foi um grande prazer conhecer a Silvana e a Ana Maria. Espero estar mais vezes em contato com vocês para poder aprender um pouco mais. Agradeço muito a todos da equipe, né? Eu não lembro o nome de todo mundo agora, mas
todos muito simpáticos, muito acolhedores. Eu me senti à vontade mesmo, estando com friozinho na barriga, que eu falei na reunião, mas foi muito incrível. Eu gostaria de agradecer muito e estou disponível quando organizar os horários. Espero estar junto com vocês mais vezes, tá bom? Gratidão. Muito obrigado. Silvana. Bom, eu também quero agradecer aqui, em primeiro lugar, a Leonor, né, porque me convidou e foi uma honra estar aqui com toda essa equipe que nos dá tanto suporte e tanto apoio, para que a gente possa levar um bocadinho, mesmo um pouquinho só, deste mundo que são as constelações familiares e que, na verdade, se resume a um novo olhar sobre a nossa vida. Obrigada a toda esta equipa maravilhosa. Isto é mesmo fantástico. Isto chega a todo mundo muito, muito, muito rápido e toca mesmo profundamente no coração. Gratidão a todos vocês, sabe? E adorei conhecer você, Ana Matos. Ana Bispo, obrigada pelas tuas lindas palavras e espero encontrar vocês brevemente. Estou disponível. É uma das coisas que eu adorei, além do conteúdo maravilhoso e da simpatia de vocês, é que nós temos o idioma lusitano, português da Ana Maria Bispo, maravilhoso, que eu adoro. Tem o jeito da Ana falar bem brasileiro, com aquela brejice, e no meio do caminho, entre uma coisa e outra, porque a Silvana escorrega no português do Brasil e no português de Portugal. Até nisso esse programa foi bendito e absolutamente inigualável. Quero agradecer muitíssimo a vocês. E quero deixar já um convite, porque já falamos sobre isso, eu quero que vocês realmente percebam que é do fundo do nosso coração que a gente possa ter vocês novamente conosco fazendo esse workshop numa data que seja adequada e conveniente para vocês. Tá bom? Tá. Eu quero, então, encerrar hoje dizendo para Maria Leonor e para o Almir, vocês estão se superando a cada semana. Eu nunca imaginei participar de um programa com altíssimo padrão que a gente está participando agora, muito graças a vocês, moderadores, que convidam as pessoas certas, que fazem as perguntas certas, que entendem muito do assunto. Então, Leonor, Almir, eu nunca vou poder agradecer a vocês por tudo que vocês estão fazendo para que esse programa seja uma realidade. Vocês sabem que isso é um sonho meu antigo e sozinhos não seria capaz nem de começar. Então, o primeiro passo foi juntar uma equipe maravilhosa e vocês são excepcionais. Muito obrigado. Leonor, está aqui no meu coração. Você é pequenininha na altura, mas você é uma gigante na sabedoria. Almir, desde o primeiro dia que eu te conheci, eu sabia que por trás daquele contador falando de contabilidade tinha uma pessoa completamente diferente, um sujeito que mexe comigo, mexe com todo mundo que conhece você, de uma sabedoria, de uma espiritualidade, de uma sensibilidade que é difícil de encontrar. Então, quero agradecer a todos vocês pelo programa de hoje e dizer que no dia 27 de outubro, terça-feira que vem, nós vamos ter o tema Coach. Nós vamos ter 2 convidados magníficos. O Sérgio Paulo Benken, que hoje é o coordenador acadêmico de uma universidade aqui nos Estados Unidos, um super especialista em coach, mentoring e counseling, tem um livro exatamente sobre isso. E também a Núbia Correia. E nós vamos ter como moderadores a Renata Zaken e o Paulo Serrano, que hoje estão aqui vendo de camarote, que vão substituir Maria Leonor e o Almir na condução do programa da semana que vem. E agradecer a todos que estiveram presentes conosco, estejam presentes no dia 27, avisem para as pessoas que vocês conhecem, não é todo dia que aparece um programa deste gabarito para a gente assistir. Entrem lá no canal BSTV USA no YouTube, no Facebook, inscrevam-se, acionem lá o sininho para receber nossas comunicações, avisem para todas as pessoas que vocês conhecem, nos sigam e tragam sugestões, porque é assim que a gente consegue ter novos olhares, a arte de ser. Muito obrigado a todos, uma boa noite e beijos nos corações. Muito, muito, muito obrigado.